Opa, olha quanta gente entrando aí, que coisa boa. Boa tarde para quem acabou de entrar aí. Boa tarde para a galera que está assistindo Boa isso aí tarde. no YouTube. Tudo bom, Enzo? Tudo. Boa tarde para a galera que está vendo isso aí pela internet, na gravação. Eu sou o professor Afonso de História. Essa é a aula dos sétimos anos. Hoje é dia 22 Professor, de seu áudio junho, está baixo. 3 horas da tarde. Meu áudio está baixinho? Pode ser o controle do, pode ser o microfone do celular. Melhorou? Ou continua ruim? Agora sim. Vou tentar apoiar ele no outro lugar aqui. Vamos ver se eu não bugo tudo. Enfim. Então, como eu estava dizendo, hoje é dia 22 de junho, essa é a nossa penúltima aula do segundo bimestre, e isso nos leva aos nossos avisos importantes de hoje, amiguinhos. O primeiro aviso de hoje, que é muito importante, vocês devem ter visto que ontem, segunda-feira, eu postei lá na plataforma de vocês a atividade de recuperação. Professor, eu não fiquei de recuperação, minha nota está muito boa e tudo mais. Muito bem, amiguinho, legal, que bom para você. Mas eu aconselho que você faça a atividade assim mesmo, são só 5 questões, bem rapidinhas, e que, dependendo da sua nota, elas podem somar lá na sua nota final. Então, por exemplo, vamos supor que você esteja aprovado com 6, beleza? E aí você faz a recuperação e na provinha lá você tira um 8. Eu vou considerar como a nota mais baixa sua lá no primeiro ou no segundo bimestre, eu vou substituir ela por um 8. Entendeu como é que é? Então, se você passou por pouquinho e tal e quer ficar mais tranquilo para o resto do ano, eu aconselho fortemente que vocês façam, beleza? É uma atividadezinha rápida, são só 5 questõezinhas. É conteúdo que a gente já estudou, a matéria está toda no Google Classroom, não tem desculpa. Vamos fazer para aumentar a nota, beleza? Dá aquela enfeitadinha no Professor, eu boletim. já fiz ela, tá? Já fez, Francisco? Muito bom, Fiz ela excelente. Estava ontem. fácil, né? Tanto que o senhor, eu percebi que o senhor não colocou lá a página pra gente colocar nosso nome e nossa turma. Ficou faltando, né? Bom, não tem problema, porque quando você responde lá no Google Classroom, eu recebo certinho atribuído a você. Então, para mim, não Ô, atrapalha. professor, Mas nas próximas atividades eu vou colocar isso mesmo para melhorar o controle lá para o pessoal da direção. Pode facilitar a vida deles. Diga aí, Ô, Vinícius. professor, só foi o meu ou de todo mundo? Porque a sua atividade avaliativa não chegou para mim. Não sei. Atividade avaliativa não chegou? Dá uma checada nas Não. postagens mais antigas, porque eu postei a atividade 2 já tem um bom tempo, faz mais de um mês. Pode ser que ela esteja bem lá para trás, mas eu recebi nota de todo mundo, de todas as turmas. Então pode ser algum probleminha aí nas suas notificações, ou não sei, alguma coisa por aí. Ah, De sim, eu boa? acho que chegou. Você mandou até Pra vídeo. mim eu fiz, pra mim caiu. Eu recebi várias atividades de vários alunos, então é certeza que todo mundo recebeu, sacou? Mas dá uma checada, pode ter sido que você tenha deixado passar aí, porque faz muito tempo. E lembra que eu Foi recebo com a 30 de tarde. maio? Foi a última que você postou? Eu acho que foi até antes, eu não tenho certeza, mas eu acho que pode ter sido antes. Deixa eu abrir aqui para ver, lá no Google Classroom. Aqui. Sétimo ano. Cadê a atividade avaliativa número 2? Tá aqui, eu postei, dia 31 de maio, é isso mesmo, é o que tá lá no Google Classroom de vocês. E aí É, você porque pode ali não entregar estava ela até o final aparecendo. de junho. Saquei. Porque ali é Dá uma o procurada. das Essa atividades da agenda. tá chiando bastante. Você que levantou a mão aí, Enzo, pode falar de novo, porque tava chiando um pouco o seu microfone. Diga aí. Abaixou a mão e levantou de novo. Tá tudo bem, então. Então, a segunda atividade avaliativa foi postada no dia 31 de maio, e a data limite para você entregar ela é no finalzinho do bimestre, agora, finalzinho de junho, início de julho, beleza? Tem a data lá na postagem, dá uma conferida lá que tá tudo certinho. E eu também recebo com atraso, então, mais uma vez, não tem desculpa, beleza? Se você entregar com atraso, eu vou descontar só um pouquinho da sua nota por causa do atraso, né? Para ser justo com quem fez na época certa, mas você não fica sem nota. Então, faça, beleza? E se precisar aumentar a sua nota, quer dizer, de qualquer forma, faz a atividade de recuperação, porque eu vou considerar a maior nota. É bom para aumentar aí a sua nota bimestral, sua nota semestral. Tranquilo, amiguinhos? Segundo aviso importante do dia, essa câmera está mal focada, porque eu estou tentando mostrar o celular diferente aqui, para vocês me escutarem. Essa é a nossa penúltima aula do bimestre. O segundo bimestre já está acabando e eu preciso que você fique atento às atividades que você ainda não tiver entregado.
Lembra que tem 2 pontinhos de nota formativa, então aquelas atividades extra lá de sábado letivo, aquelas coisas todas ali, né? Atividades que não são avaliativas, elas também valem nota, só que é só 2 pontos, valem bem menos nota do que as atividades avaliativas. Então, apesar de ser menos nota, faça assim mesmo, beleza? Para dar aquela somadinha esperta lá e garantir que você seja aprovado no final do ano. Tranquilidade? O último aviso de hoje, que também é muito importante, é sobre o retorno às aulas presenciais. Tem muita gente falando já em retorno às aulas presenciais. Parece que vai começar pelos menininhos da creche, né, a galerinha aí mais nova, porque a vacinação dos professores começou por essa galera aí da educação mais básica. De qualquer forma, deve sair vacina aí nas próximas semanas para todos os professores, tudo indica, né? Era para ter saído na semana passada, mas deu uma atrasada. Tudo indica que na semana que vem os Professor, professores já serão vacinados. E aí a aula deve voltar em agosto. Fiquem atentos às notícias. Diga, Enzo. Pode falar, Enzo. O Vinícius levantou a mão. Alguém tinha falado alguma coisa no chat, deixa eu dar uma lida. Eu não sei minha nota, então não sei se preciso fazer a recuperação ou não. Lucas, dá para pegar o boletim lá na escola, beleza? Dá uma passada lá depois, conversa com o pessoal da secretaria que eles te entregam. Eu não consegui autorização da diretoria para divulgar a nota de vocês na sala de aula. Eu ia colocar num arquivo, né, aí no Google Classroom, mas o diretor disse que não é uma boa ideia, porque vocês iam ficar comparando uma nota com a outra e tal, que não seria legal. Então, passa lá na escola, pega o seu boletim que você vai saber sua nota direitinho. Tranquilo? Por via das dúvidas, faz atividade de recuperação. Mesmo você não precisando, eu vou considerar a sua nota mais alta. Tranquilo? Você não perde nada por fazer a atividade. Belezinha, galera? Diga, Vinícius. Tinha levantado a mão aí, pode falar. Professor, minha mãe que trabalha em creche, né? Ela é supervisora. Aham. Ela ainda nem foi vacinada ainda também para, né? Nesses Tá assuntos. atrasado também, Agora né? que a direção, né, da instituição que ela trabalha, que agora está sendo vacinada. Sim, vai começar pelo pessoal da direção, da secretaria, porque eles estão trabalhando lá na escola, né? Quando eu falo assim, vai na escola e pega o boletim, é porque a galera da direção tá lá entregando, entendeu? Então eles devem ser vacinados primeiro. Tinham avisado para mim que os professores do ensino fundamental, tipo eu, né, sétimo, oitavo e nono ano, seriam vacinados na semana passada. Só que teve uns atrasos aí, a fila tá bem grande e tal, mas eu acredito que até agosto pode ser que tenha mudado essa situação. Então a gente tem que ficar de olho nas notícias, beleza? Porque pode ser que o terceiro bimestre já seja híbrido, ou seja, você vai ter aulas na escola, além de também ter aulas aqui no Google Classroom. Vai ser as duas coisas aí meio que ao mesmo tempo para poder dividir a turma para não lotar a sala. Beleza? Fiquem atentos nas notícias e fiquem atentos nos avisos dos grupos de WhatsApp. A escola deve ter grupos de WhatsApp aí com professores de vocês. Fiquem atentos que a escola vai avisar tudo direitinho. Beleza, galerinha? Podemos começar a aula de hoje? Sim ou claro? O conteúdo de hoje é uma continuação óbvia do que a gente estava estudando nas semanas anteriores. Nas semanas anteriores, vocês devem se lembrar que nós estudamos grandes navegadores. Nós falamos sobre heróis da nossa história humana, não é isso? A gente falou sobre Marco Polo, foi um português que chegou na Índia no século XV, na China. Vai ser metade da escola, metade no Meet? Tudo indica que sim, Lucas. Parece que vai ser híbrido para as salas não ficarem lotadas por causa da lentidão em vacinar todos os alunos, né? Então, tipo assim, nessa semana você vai ter aula na escola e a outra metade da turma vai ficar assistindo aula no Classroom. Na semana que vem, inverte. Quem estava no Classroom vai para a escola, quem estava na escola vai para o Classroom. E aí a sala vai ficar, tipo, metade dos alunos, entendeu? Para vocês não ficarem aglomerados. Parece que vai ser assim, mas como eu falei, fiquem de olho nas notícias, beleza? Boa tarde, Andrei. Seja bem-vindo. Pois bem, então, como eu estava dizendo, nas semanas passadas nós estudamos grandes navegadores, falamos sobre o Marco Polo, que chegou até a China, conheceu o imperador chinês, e a atividade de vocês aí fala sobre esse imperador, não é? Eu coloquei a atividade aí no sábado, atividade complementar, falando sobre o Kublai Khan, que era um imperador chinês muito famoso, filho do Gengis Khan, o grande conquistador. Bom que minha avó já vacinou, não tem mais risco, coisa boa, João, fico feliz demais por sua avó, é isso aí. E aí, na aula de hoje, a gente vai ver como esses grandes navegadores pararam de ir para a Índia, quer dizer, não pararam, eles continuaram indo lá, mas além de ir para lá, eles também foram para o oeste, ou seja, para cá, para a América. Marco Polo, o salvador dos animes. Eu não sei, porque colocou a gente em contato com o Japão, né, com a Coreia e tal, é verdade, você tem razão, João, é isso mesmo. Foi graças ao Marco Polo que a gente fez o primeiro contato com o Oriente, não é? Galera que gosta de cultura oriental aí, gosta de comer sushi, obrigado, Marco Polo, é ou não é? Então, na aula de hoje a gente vai ver como é que aconteceu a descoberta da
América, onde nós vivemos até hoje? Bom, só para relembrar então, os primeiros navegadores, eles contornaram a África para chegar até o Oriente. E aí você precisa se lembrar do motivo para eles estarem navegando. Por que que essa galera fazia as grandes navegações? O que que eles queriam navegando pelo mundo afora, né? Eles queriam riquezas. Nós estudamos o mercantilismo, que era uma forma de, por meio do comércio de especiarias, por exemplo, cravo da Índia, canela, pimenta. Nossa, professor, isso é só tempero. Sim, mas é tempero que antigamente não existia na Europa. Portanto, era artigo de luxo, era coisa caríssima, dava muito dinheiro. E o mercantilismo era a ideologia política, a ideologia econômica, que levava os países europeus a acumularem riquezas por meio do intenso comércio pelo mundo. E aí vocês estão vendo na imagem a viagem de Marco Polo. Ele foi pela setinha vermelha, vocês podem ver aí que ele foi ali pela Arábia, por Bagdá e tudo mais, passou pela Pérsia, pelo norte da Índia, até indo parar na China, lá em Beijing e Chengdu. Depois ele voltou pela rotazinha verde aí, vocês estão vendo, navegando pela setinha verde, por Hangzhou, passando pelo sul da China, voltando por Hormuz e aí, por fim, Constantinopla. Então, foi uma viagem gigantesca que levou a Marco Polo e o seu pai, que estava junto com ele, vários anos, porque durante o tempo que ele ficou na China, ele chegou a se tornar funcionário público do Império Chinês. Então, o cara trabalhava para o Kublai Khan, que era o imperador da China, isso é muito louco, porque ele era português, né? O cara era lá da Europa, e trabalhou por vários anos na corte do imperador. E aí o imperador mandou ele voltar com alguns pedidos, né? Falou, olha, manda essa carta aqui para o Papa, traz para mim um pouquinho do óleo sagrado de Jerusalém da próxima vez que você vier, porque eu fiquei muito interessado nessa religião cristã, e assim por diante. Então é legal a gente estudar a história do Marco Polo, porque ele ligou o Oriente ao Ocidente, ele colocou os dois mundos em contato, beleza? O Papa e o imperador da China começaram a conversar graças ao Marco Polo. E isso é muito incrível. Os contatos, então, dele com o Império Chinês duraram muito tempo e foram fundamentais para o estabelecimento de novas colônias. Ou seja, até hoje, eu tinha dito para vocês, existem regiões na Índia em que a língua que se fala ainda é o português, lá de Portugal, vindo de Portugal, graças às navegações desses caras. Portanto, Marco Polo e Vasco da Gama não, né? Vasco da Gama, igual o time de futebol, foram dois desses pioneiros da navegação. Pois muito bem. Esses dois caras, eles eram portugueses. E Portugal é bom em ser pioneiro. Esses caras, eles são excelentes em começar as coisas. Português, ele não tem medo de ir lá e fazer uma parada nova. Eu sei que parece estranho ficar elogiando esses caras, mas é porque nas próximas aulas a gente vai estudar aí a conquista da América e a gente vai ver várias situações em que os portugueses foram muito corajosos. Para você que não sabe onde fica Portugal, você está vendo aí um mapinha da Europa, e se você tiver no computador deve estar mais fácil de enxergar aí. Portugal é esse paísinho que está circuladinho de vermelho, beleza? Se você estiver conseguindo enxergar o meu mouse aí na tela, é onde o meu mouse está girando aí. Pois bem, a região de Portugal, país vizinho da Espanha, como eu falei para vocês, era uma região onde a tranquilidade era artigo raro. Por quê? Essa região havia sido conquistada durante vários séculos pelos muçulmanos. A guerra de reconquista para que os portugueses tivessem suas terras de volta durou quase 100 anos, foram quase 100 anos lutando ali para reconquistar Portugal. Vários reis portugueses viveram durante a guerra de reconquista, então não foi uma parada muito fácil. Portugal, ele é fruto de atitudes heróicas. Se não fossem os heróis portugueses, Portugal nem mesmo existiria, seria ainda terra de muçulmanos, beleza? E acontece que Portugal era a primeira monarquia europeia centralizada. Nós estudamos nas aulas passadas que durante o feudalismo, na Idade Média, as cidades eram basicamente isoladas umas das outras. Cada feudo, ou seja, cada cidade, tinha ali as suas terras ao redor, com o seu rei e as suas leis e etc. Seja bem-vinda, Thalita. Acontece então que Portugal foi o primeiro país a sair da Idade Média e se estabelecer como um país. Ele não era mais um monte de feudos. Portugal era um estado de fato, ou seja, um governo administrado por um governo central, onde todas as outras cidades pagam impostos e se organizam sob um único rei. Portugal foi o primeiro país da Europa a chegar a esse nível de evolução. Beleza? Então, enquanto Portugal
estava se tornando um país, o resto da Europa inteira era um monte de feudos. A Revolução de Avis, que foi uma revolução que aconteceu, a professora, coloquei o fone e agora, tá, beleza, Lucas, tá de boa, precisando falar é só levantar a mão aí. Boa tarde, boa tarde. A Revolução de Avis foi um acontecimento aí de 1383, tá tranquilo com a demora, Thalita, não se preocupa não. E foi quando o povo português resistiu à conquista contra os castelhanos. Professor, quem caramba são os castelhanos? Eu não faço ideia desse país. Que país é esse, Castela? Castela era uma região, um feudo, de onde hoje conhecemos como a Espanha. Vocês têm que se lembrar que os países europeus ainda não existiam, beleza? Então, os castelhanos, eles eram espanhóis, vamos dizer assim, que viviam ali na região norte da Espanha, a região de Castela. E essa galera queria conquistar o reino de Portugal, sendo que os portugueses não permitiram, os portugueses se organizaram, e essa foi uma revolução. Por quê? Esse acontecimento, quando eles venceram os espanhóis, um líder dos portugueses chamado Dom João de Avis se tornou alto-rei, o rei de Portugal. E aí, esse foi, vamos dizer, um dos reis mais importantes da história portuguesa, por causa do período de formação de Portugal. Portugal estava nascendo. A Revolução de Avis, como eu falei, foi mais um acontecimento heróico. Só existiam os feudos, não sei escrever certo, escreveu certinho, F-E-U-D-O-S, feudos. É de feudalismo, beleza? Então, Dom João de Avis era um rei português muito importante, porque graças a ele e à Revolução de Avis, Portugal não foi engolido pela Espanha, beleza? Os portugueses eram bons na pesca em mar aberto. Vocês estão vendo aí no mapa que Portugal fica de cara para o mar, né? Depois que você saiu de Portugal, se você navegar em linha reta, você vai parar na América. Então, Portugal é de frente para o oceano. E esses caras, eles eram muito experientes em pegar os seus barquinhos, irem alto mar, lá longe mesmo, até onde não se vê terra, para pegar os maiores peixes. Por que isso é importante? Porque para você conseguir ir em alto mar sem ver a terra e voltar para o lugar de onde você saiu, né, voltar para a terra sem se perder, você tem que ter instrumentos de navegação. E os portugueses eram ótimos instrumentos de navegação. Eles tinham desenvolvido tecnologias como a bússola, a cartografia, que é a arte de se escrever mapas, né, desenhar mapas, e os astrolábios. Astrolábios são ferramentas que você utiliza para medir a posição das estrelas e, desse jeito, conseguir se localizar vamos dizer, no mundo, né, no oceano. Então, imagina o astrolábio como sendo o GPS da Idade Média. Era uma parada muito sinistra. Tipo, enquanto o resto da Europa ainda eram feudos, todo mundo ali, né, tentando se organizar como país, os portugueses estavam inventando o GPS da época. Português é cara cabuloso, velho. Os bichos são pioneiros, beleza? E aí eles começaram a conquistar boa parte desse território que hoje nós conhecemos por continente africano. E você vai ter que esperar 10 segundinhos aí enquanto eu pego um pouquinho de água. Só um minutinho. Vamos lá, pegar um copo d'água que eu tô morrendo de sede. Prontinho, voltei. Sim. Saúde. Vocês estão vendo aí o mapa da África. E eu marquei de vermelho no canto, datação em primeiro lugar, não é, Thalita? É isso mesmo. Eu marquei ali no cantinho esquerdo do mapa de vocês, que vocês estão vendo aí da África, o país Senegal. Por que o país Senegal é importante? Por que esse país africano ele está marcado aí na nossa imagem? Porque ele foi um dos primeiros contatos. Professor, a verdade é que em Portugal a mulher era chamada de rapariga. Enzo, rapariga é o feminino de rapaz, lá em português de Portugal. Então, menino é rapaz e menina é rapariga, lá em Portugal, beleza? Aqui no Brasil isso é xingamento, então você não sai falando isso aí não, beleza? Então, em 1419, foram quando começaram as grandes conquistas aí portuguesas, beleza? De navegações, etc., começando pela ilha de Madeira, que é uma ilha que fica na costa da África, e foi a primeira conquista dos portugueses, né? Foi o primeiro território que os portugueses chegaram ali para tornar colônia. E aí, a mentalidade de colônia, você tem que entender, é importante, porque é um território que pertence a Portugal, Portugal conquistou aquele território, só que fica bem distante de Portugal em si, tranquilo? Em 1443,
os portugueses começaram a fazer comércio com os africanos em Senegal. Foi por isso que eu marquei esse país aí, porque foi o primeiro contato africano com outros portugueses, beleza? Os portugueses começaram a trocar ouro, mercadorias, escravos, todo tipo de coisa que os africanos quisessem negociar para que os portugueses juntassem aí lucros, não é? Em 1456, começaram a produzir açúcar na ilha de Cabo Verde, beleza? Em 82, começaram a explorar o Congo e o Zaire. Para que eu coloquei esses acontecimentos em ordem cronológica? Porque se você for olhar no mapa, as conquistas portuguesas estão indo cada vez mais ao sul. Começou no Senegal ali em cima, e agora a gente já está no Congo, que é ali no centro da África, beleza? E aí, em 1488, Bartolomeu Dias, o grande navegador, conseguiu contornar o Cabo da Boa Esperança, que é a pontinha no fundo ali da África, lá embaixo, beleza? Ele conseguiu sair de um lado, ali da Namíbia, e entrar do outro, rumo à ilha de Madagascar. Ele foi o primeiro a fazer isso, e é importante esse acontecimento, porque não se sabia o que havia do outro lado da África. Ninguém nunca tinha estado lá. Bartolomeu Dias foi o primeiro cara a abrir o mapa. Sabe num jogo, quando você vai andando num lugar desconhecido e o seu mapa vai abrindo, vai sendo explorado? Era isso que Bartolomeu Dias estava fazendo. E aí, claro, em 1498, a gente estudou na aula passada, Vasco da Gama conseguiu chegar até Calicut, lá na Índia. Então, vocês estão vendo aí que as conquistas portuguesas estão cada vez mais ao sul e ao leste. Com o passar desse século aí, o século XV, eles foram indo cada vez mais ao sul na África e cada vez mais ao leste, sempre procurando caminhos para chegar até o Oriente, ou seja, a fonte das riquezas, né, das especiarias. Pois bem, com essas conquistas, Madagascar é afastada do continente, sim, é uma ilha bem distante da África, inclusive. E isso é legal porque tem vários animais que existem em Madagascar, mas não existem em nenhum outro lugar. E isso é muito legal. É fauna específica. Se você estudar aí a teoria do Charles Darwin, né, da evolução das espécies, ele explica muito bem por que as espécies lá da ilha de Madagascar são diferentes de todos os animais do mundo todo, porque eles tiveram que evoluir isolados das condições do resto do mundo. Então, eles biologicamente chegaram a respostas que outros animais do mundo não conseguiram alcançar. Daí você vai ter espécies que só existem lá na ilha de Madagascar. Tem lêmure. Cara, Lucas, eu não tenho certeza de quais animais tem em Madagascar, mas é uma pesquisa interessante essa daí. Depois você escreve aí no Google, né? Fauna de Madagascar. O Ricardo está perguntando onde fica Madagascar. Você está vendo aí no mapa, Ricardo, o mapa da África? Eu vou voltar um slide aqui para você dar uma olhada na apresentação. Madagascar é essa ilha que fica do ladinho direito da África. Você está vendo aí no mapa. É uma ilha bem ali. É muito frio? Provavelmente não, Enzo. Fica bem ao sul ali. A África tem um clima bem quente. Então, Madagascar deve ser um lugar bem quente. Beleza? Mas, de novo, vale a pena pesquisar isso daí. Tranquilo? Então, com essa expansão rumo ao leste, os portugueses iam conquistando terras e descobrindo terras e colonizando. Dessa forma, começou a ser criado aquilo que nós começaremos a chamar de agora em diante de o Império Ultramarino Português. Portugal é muito incrível porque foi o único império da história a ser um império em alto mar. Vocês estão vendo aí na imagem, todas as terras vermelhas aí eram terras do Império Português. E aí a gente pensa, professor, é bem pouquinho, olha, são só umas faixazinhas de terra sempre perto do mar, né? Portugal tinha poucas terras. Mas Portugal tinha terras na América, na Europa, na África, na Ásia, na Oceania, vocês estão vendo ali lá no Timor, lá perto da Austrália. Então, tinha um ditado lá durante as grandes navegações que dizia assim, o sol nasce e se põe sobre terra portuguesa. Ou seja, Portugal é meio que o dono do mundo. Claro que não do mundo inteiro, mas ele tinha dedinhos, ele tinha pedacinhos de terra pelo mundo todo. E isso é muito legal, porque se você precisa de um produto que só tem na Índia, Portugal vai ter. Se você precisa de um produto que só tem na China, Portugal também vai ter. Na África, mesma coisa. Para o Brasil aqui da América, mesma coisa. Portugal tinha acesso a tudo, e isso é muito legal. Perguntaram aí se hoje em dia ainda é assim. Não. Hoje em dia, todas essas colônias de Portugal já conquistaram as suas independências e são países separados, beleza? Portugal voltou a ser só o paizinho lá na Europa, hoje em dia,
E todas essas terras aí, apesar de terem cultura portuguesa, não são mais parte de Portugal. Como assim, professor? Cultura portuguesa? Simples. Nós estamos aqui no Brasil, vocês estão vendo aí na imagem que o Brasil fazia parte do Império Português. Estamos aqui falando a língua portuguesa, que é a língua de Portugal. Então, nós temos ainda essa parte da cultura portuguesa, ou seja, da nossa língua, apesar de sermos um país separado de Portugal. Aqui é Brasil, lá é Portugal. Beleza? Então, no ano de 1500, depois daquelas conquistas anteriores que eu falei ali no slide anterior, Pedro Álvares Cabral chegou à região de Porto Seguro, onde hoje é o Brasil. Bora ver se vocês sabem de história, quem descobriu o Brasil. Acabei de falar a resposta, né, Vinícius? Eu pesquisei sobre animais exóticos na ilha de Madagascar. Muito bom, Lucas. Vai mandando no chat aí devagarinho que a gente conversa. Então, Pedro Álvares Cabral foi o navegador responsabilizado lá pelo rei, né? O rei colocou ele responsável por uma esquadra para marcar presença portuguesa também no oeste. Como eu estava falando para vocês, as conquistas portuguesas eram sempre no Oriente, indo para a China, indo para a Índia, para a África, até que o rei português Dom João mandou aí Pedro Álvares Cabral ir para o oeste, ir para a região da América. Ó, tem lêmur em Madagascar, são naturalmente endêmicos de Madagascar, só existe lá, né? Legal, galera, muito bom, é isso mesmo. Madagascar, então, tem uma fauna muito legal. É uma fauna africana, mas específica da ilha. E isso é muito louco. Pois bem, com o estabelecimento de tantas colônias pelo mundo inteiro, Portugal se tornou, então, de fato, um império. É por isso que a gente fala tanto desses portugueses quando a gente estuda história, porque eles foram um império muito importante. Para você ter uma ideia, no ano que vem a gente vai estudar sobre Napoleão Bonaparte. Você já deve ter ouvido falar de Napoleão. E os portugueses foram os únicos, foi o único império lá da Europa que teve coragem de desafiar Napoleão. Mas isso é assunto do ano que vem, vocês vão estudar isso daí com calma no 8º ano. Beleza? Então, o Império Português era importante. Esses caras, eles eram poderosos, beleza? Portugal tinha a segunda marinha mais importante do mundo, porque a marinha mais poderosa do mundo era a marinha inglesa. A gente vai estudar mais tarde sobre as conquistas inglesas, mas a marinha da Inglaterra era a mais poderosa. Porém, a de Portugal era mais tecnológica. Portugal tinha mais artefatos para navegação que permitia a eles irem mais longe. É por isso que a Inglaterra, por exemplo, não tinha colônias lá no Japão, como vocês estão vendo aí, lá na China, ao passo que os portugueses chegaram lá. Beleza? Da onde vinha a riqueza de Portugal, então? Eles comerciavam especiarias, eles produziam açúcar na ilha de Açores, pegavam escravos da África, vendiam para outras pessoas em outras colônias, para esses escravos trabalharem, pegavam ouro de minas pelo mundo todo, produziam armas de fogo e vendiam lá para o pessoal que não tinha essa tecnologia. Então, esse comércio dentro do Império Português era muito intenso, beleza? Meu pai disse que os portugueses chegaram no Brasil por enquanto, eles iam para a Índia. Exatamente. Tem uma teoria que diz que os portugueses se perderam, né? Que o Pedro Álvares Cabral ele se perdeu, queria ir para a Índia, mas veio parar sem querer aqui na América. A história questiona muito isso, porque seria uma coincidência muito... Seria muita coincidência, sabe como é que é? Tipo assim, a gente quer chegar na China e aí errou feio o caminho, veio em linha reta aqui até ir parar na América. Tudo indica que Pedro Álvares Cabral sabia que ele ia encontrar a terra para cá, mas não falaram para ninguém. Era tipo um segredo dos portugueses para que os espanhóis não disputassem com eles. Beleza? Então, tem essa teoria de que eles se perderam, vieram parar aqui por engano, mas tudo indica que eles não seriam burros ao ponto de se perder desse jeito. Tá entendendo como é que é? Provavelmente foi orquestrado. A conquista do Brasil provavelmente foi planejada. Ok, queridos? Então, estão vendo aí a extensão do Império Ultramarino Português, e é importante porque todas essas áreas vermelhas são áreas de influência. O que eles iam fazer na Índia, o Ricardo está perguntando? Pegar especiarias, Ricardo, pegar tudo que fosse caro que vendesse na Índia, eles compravam e vendiam de lá, negociavam, levavam para a Europa e ganhavam muito dinheiro. É tipo o seu amigo que vai nos Estados Unidos hoje e volta de lá cheio de iPhone, porque iPhone lá é baratinho, sabe como é que é? Aí ele vende aqui barato, vende aqui um pouco mais caro, ganha um monte de dinheiro. Entendeu como é que é? O cara vai na Índia, onde tem um monte de coisas que só tem lá, traz de volta para a Europa e vende caro, ganha muito dinheiro. Entendeu como é que é? Era isso que eles queriam fazer na Índia. Respondido? Pois bem, então, tendo entendido que era o Império Ultramarino Português, vamos estudar sobre os inimigos dos portugueses.
Quem são os arqui-inimigos dos portugueses? Os caras que disputavam com os portugueses em tudo. Eu falei para vocês que na Revolução de Avis, os castelhanos tentaram invadir Portugal. Castelhanos eram espanhóis. O povo da Espanha são os arqui-inimigos do povo de Portugal. Assim como o povo da França são os arqui-inimigos do povo da Inglaterra. Sabiam disso? França e Inglaterra nunca se deram bem. Portugal e Espanha também não. Então, enquanto os portugueses procuravam caminho para o Oriente, os adversários deles, os espanhóis, queriam descobrir terras novas no Ocidente. Ricardo, quem é o rival do Brasil, o inimigo do Brasil? Nosso principal rival hoje é a Argentina, principalmente no futebol, beleza, Ricardo? Nós já tivemos guerras aqui na América Latina, e apesar da Argentina ter sido nossa aliada na Guerra do Paraguai, ficou ali um sentimento de rivalidade, a gente vive disputando coisas com a Argentina, beleza? A gente disputa quem é a maior economia, quem é o melhor no futebol, Maradona ou Pelé, aquela história toda, beleza? Então, o maior rival do Brasil hoje é a Argentina. Então, os espanhóis eles queriam descobrir novas terras no Oriente. Eles falaram, não, beleza, então a África é de Portugal, os portugueses estão lá explorando, vamos tentar ficar rico procurando no além-mar. Ou seja, vamos ver o que tem depois do oceano. Vocês têm que se lembrar que a América toda ainda não tinha sido descoberta, né? Ninguém sabia o que tinha do outro lado do mar. Os espanhóis foram para lá, então, para tentar descobrir. E aí tinha um italiano da cidade de Gênova, chamado Cristóvão Colombo. Vocês estão vendo a foto do Cristóvão Colombo aí. E o Colombo tinha uma ideia muito maluca na cabeça. Ele dizia, mano, eu acho que a Terra é igual uma bola. Ela é redonda. Tá entendendo? Os nossos livros, lá na Idade Média, diziam, a Terra é plana, né? Você vai navegando e um dia você vai cair na borda da Terra. E o Cristóvão Colombo falou, não, velho, olha, eu li umas ideias malucas aí do Galileu Galilei, do Nicolau Copérnico, eu li essas ideias desses caras e eu acho que a Terra é redonda, velho. Então, eu quero provar isso. Eu preciso de um barco, né, um navio grande, para ir navegando em linha reta no meio do oceano, e eu acho que eu vou dar a volta na Terra, porque ela é redonda. E aí eu vou parar lá na China. Tá entendendo? Eu vou navegar em linha reta e vou dar a volta na Terra. E aí o rei da Itália lá, os reis da Itália falaram, ih, ô Cristóvão, você é doido, cara. Você é loucão aí, eu não vou dar dinheiro para isso aí não, entendeu? Os reis italianos não quiseram ajudar Cristóvão Colombo. E aí, então, ele foi pedir ajuda, né? Ô, Portugal, me empresta um pouco de dinheiro aí, porque eu acho que a Terra é redonda, e aí eu quero navegar para lá em linha reta para ver se eu chego na Índia pelo outro lado. E aí o rei de Portugal falou, ih, Cristóvão, tá louco, cara, você vai cair na beira do mundo e vai morrer, velho, vai parar no espaço, tá ligado? A Terra é plana, todo mundo sabe que a Terra é plana, para de viajar, mano, você é doidão aí. E aí o Cristóvão Colombo falou, não, não desisto, eu quero muito navegar, quero muito provar que a Terra é redonda. E aí foi lá falar com o rei da Espanha, falou, rei da Espanha, me ajuda aí, cara, me empresta um dinheiro, eu preciso de um navio grande, porque eu acho que a Terra é redonda, e eu quero ir em linha reta pelo oceano até chegar do outro lado para chegar na Índia, tá entendendo? E aí o rei da Espanha falou, mano, essa ideia é tão maluca que ela pode dar certo, né? Pega esse dinheiro aqui, Cristóvão, e aí deu dinheiro para o Cristóvão Colombo. Com esse dinheiro, Cristóvão Colombo conseguiu vários navios, várias pessoas para viajarem junto com ele, e aí ele foi, vocês estão vendo aí no mapinha, em linha reta através do oceano. E ele queria chegar na Índia, certo? Para pegar as especiarias que estavam enriquecendo os portugueses. Depois de mais de um mês de viagem, né, a viagem dele durou aí, não lembro certo, mas alguns meses de viagem aí, ele chegou na Terra. Terra à vista, e achou ilhas e tal, né, e florestas e tudo. Ele falou, mano, a gente chegou na Índia. Eu estava certo esse tempo todo, a Terra é uma bola, a gente deu a volta no mundo e nós chegamos na Índia. Só que o Cristóvão Colombo ele não sabia que no meio do caminho, antes de chegar na Índia, tinha um pouquinho de terra, né? Um pouquinho nada, tinha um continente inteiro, tinha toda a América do Norte, toda a América do Sul, toda a América Central no meio do caminho. Se vocês olharem o mapa mundi, vai ter um slide mais para frente que vai ter, vocês vão ver que tem um continente gigantesco entre a Europa e a Índia do outro lado, beleza? E aí, Cristóvão Colombo não sabia disso. Ele chegou na Terra, viu as pessoas vestindo folhas, né, penas e tal, e aí esses nativos olhavam para ele, né, os astecas, e falavam, mas o que é isso? De onde vem esse povo, nesses navios tão grandes? E o Cristóvão Colombo pensava, chegamos na Índia, então esses caras, eles são os índios, né? Porque eles estão na Índia, a gente veio parar na Índia, então todas essas pessoas aqui, eles são índios, beleza? Claro que ele estava errado nisso,
mas o nome pegou. Até hoje, a gente chama os nativos americanos de índios. Inclusive, você pode ver na minha camiseta aí, não sei se está conseguindo enxergar, tem a imagem aí de um índio, não é? Só que índio era como Cristóvão Colombo chamava esses caras porque ele acreditava estar na Índia. Ele estava perdido, na verdade, ele estava na América. Beleza? Então, as navegações espanholas, vocês estão vendo aí o mapa mundi, né? Tem a África, indo para a esquerda da África tem todas as Américas, América do Norte, Central e do Sul. E se você for em linha reta pelo Oceano Atlântico, pelo Oceano Pacífico, você vai parar do outro lado do mapa, porque a Terra é uma bola, beleza? E aí vai parar no Japão, na China, beleza? Do outro lado do mundo. Professor, Diga, Vinícius. não, foi 7 meses e 12 dias. 7 meses, muito bem. Obrigado pela ajuda, Enzo. É isso aí. Foram alguns meses mesmo, né? 7 meses. Imagina você ficar 7 meses dentro de um navio, no meio do oceano, sem saber para onde está indo. Será que tem que ser corajoso? Pense. Então, em 1492, ou seja, antes dos portugueses chegarem no Brasil, lembra que foi em 1500? É por isso que eu falei para vocês que existem estudos históricos que dizem que provavelmente o rei de Portugal já sabia que ia ter terra para cá. Provavelmente eles não se perderam, porque Cristóvão Colombo já tinha descoberto a América. 8 anos antes do Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo já tinha chegado na América. Então o rei de Portugal ele era esperto. Ele falou, tem terra ali, a gente vai explorar para passar na frente desses espanhóis. Tá entendendo? Colombo chegou na América em 1492 e, como ele achava que estava na Índia, chamou os nativos de índios. Vai fazer aula livre de novo? Thalita, eu quero muito. Vamos ver se nessa quarta-feira sobra tempo, beleza? Amanhã. Eu vou ver direitinho como vai ser a reunião dos professores de manhã e se sobrar tempinho, eu vou marcar e vou colocar o link para vocês lá no Google Classroom, beleza? Então fiquem atentos no Google Classroom que eu posso colocar uma aula livre amanhã. Vamos ver se rola, tranquilo? Se eu não colocar nada é porque a direção não deixou, tranquilo? Depende do professor Christian deixar isso aí rolar, belezinha? Um outro navegador importante que também foi viajar com a ajuda dos espanhóis era um cara português. Nossa, professor, como assim um português trabalhando junto com os espanhóis? Pois é, o cara era meio traíra, né? Professor, o que faz nessa aula livre? Ricardo, basicamente eu tiro dúvidas de conteúdos anteriores, a gente revisa matérias e eu falo sobre outras disciplinas. Vamos dizer que você tem uma pesquisa, igual a gente estava falando dos animais de Madagascar aqui. Nessa aula livre, a gente pode pesquisar sobre os animais de Madagascar, por exemplo, entendeu? Todos esses temas complementares a gente estuda na aula livre para ter mais tempo aí, né, para ver umas paradinhas extra mais divertidas. Tranquilo? Fala de aleatoriedade, resumindo. Também, Ana Beatriz, a gente também fala de anime, né? Na última aula teve um bate-papo sobre Naruto também, se eu não me engano. Lucas estava perguntando aí, professor, na quarta da semana atrasada teve aula livre? Lucas, eu só dei uma aula livre até agora, e já tem bem uns 2 meses, né? Faz um tempão. É porque nem sempre sobra tempo e nem sempre eu posso fazer. Tranquilo? Eu preciso da autorização do pessoal da escola. O senhor assiste anime? Enzo, assisto. E aí na aula livre eu posso falar com vocês um pouquinho sobre isso. E também hoje, se sobrar um tempinho no final da aula, a gente fala um pouquinho sobre anime. De boa? Então, um outro navegador importante que viajava com dinheiro espanhol, porque os portugueses não ajudavam o cara nas ideias dele, era Fernão de Magalhães. Fernão de Magalhães era um português que recebia dinheiro aí da coroa espanhola para fazer navegações, e ele foi o primeiro navegador a contornar o cabo ou o estreito de Magalhães. Onde é que fica o estreito de Magalhães? Lá no finalzinho da América do Sul. Vocês estão vendo aí o Brasil no mapa do mundo. Ao sul do Brasil nós temos o Uruguai, a Argentina, lá embaixo vai estar a Antártida, não é isso? Entre a América e a Antártida, essa faixa de oceano que tem aí, chama-se Estreito de Magalhães, justamente por causa do português Fernão de Magalhães, que foi o primeiro cara a ter coragem de passar por aí, beleza? Então ele foi navegando para o sul, passou lá da América, percorreu o Oceano Pacífico, até chegar nas Ilhas Filipinas. Você já deve ter ouvido falar das Filipinas. É um arquipélago de ilhas que fica aí. Arquipélago é sempre de ilhas, né? É um arquipélago que fica aí do meio do Oceano Pacífico. Vocês estão vendo meu mouse se mexendo aí na apresentação. Nessa região aí é onde ficam as Filipinas, beleza? E as Filipinas têm uma história muito interessante, porque se você assistir ao filme, por exemplo, Piratas do Caribe, qualquer filme que fale sobre piratas, você vai ver
que existiam contrabandistas, existiam traficantes, né, pessoas que compravam e vendiam coisas que eram proibidas, ou que vendiam, né, sem o apoio dos governos e tal. Eram criminosos mesmo. E esses caras usavam as Filipinas, depois que elas foram descobertas, como uma base avançada. Então, as Filipinas têm uma grande história aí com a pirataria. É sempre legal você ir no Google e estudar sobre a história das Filipinas. É uma história muito incrível. O Vinícius perguntou aí, professor, a aula termina mais cedo? Vinícius, a aula termina às 4 da tarde, beleza? Só vamos ver se a gente consegue acabar o conteúdo antes, que aí sobra um tempinho no final. De boas? Então, as viagens espanholas foram importantes porque, enquanto os portugueses iam para a direita, os espanhóis estavam explorando para a esquerda. Foram os espanhóis que descobriram, junto com o Cristóvão Colombo, o continente americano. Foi o Fernão de Magalhães, com dinheiro da coroa espanhola, que atravessou ali o Estreito de Magalhães e foi parar lá na Índia também, lá na China, né, indo pelo Oceano Pacífico, tranquilo? Então, as navegações espanholas eram sempre para o oeste, indo em direção ao Oceano Pacífico. Tranquilo, queridos? Bom, e aí as terras brasileiras, só para fechar o tema de hoje, os portugueses, como a gente estava falando aí, podem ter chegado aqui por engano, ou talvez o rei português já soubesse, existem discussões sobre isso, mas o fato é que, animado com o lucro da viagem do Vasco da Gama, a gente estudou o Vasco da Gama na aula passada, o rei Dom Manuel de Portugal ficou muito empolgado, ele falou, então quer dizer que tem coisa, né, tem dinheiro por aí, tem riquezas nos esperando do outro lado do mundo, né? Ele ordenou então uma expedição para ir para as Índias, né? Chefiada por um carinha chamado Pedro Álvares Cabral. E aí ele falou, Cabral, pega um monte de barco aqui, pega uma esquadra de navios, eram 13 navios ao todo, e procura um caminho para as Índias, tranquilo? Vai indo aqui, pode ser pelo sul da África, pode ser igual os espanhóis estão fazendo, mas a gente acha, né? Não é certeza. O rei de Portugal disse lá então para Pedro Álvares Cabral, olha, dá uma passadinha naquela terra ali, porque os espanhóis descobriram coisa ali, vai em linha reta lá para o oeste, que você vai achar coisa lá, beleza? Toma posse de todas as terras que você encontrar no caminho. E aí, com os seus 13 navios, cerca de 1.500 pessoas junto com ele, né? Pedro Álvares Cabral foi explorando a mando do rei de Portugal, procurando um caminho para as Índias. E aí o rei tinha dito, toda a terra que tiver no meio do caminho, você pega para Portugal. Vasco da Gama era português? Eu esqueci, o senhor já falou. Sim, Lucas, Vasco da Gama era um navegador de Portugal, beleza? Ele era português. Só que ele viajou ainda no século XV, antes do Cabral. Tranquilo? E aí o rei tinha dito, toma posse de todas as terras que estiverem no caminho. Se você parar em algum lugar na África, finca uma bandeirinha de Portugal lá, e aí a gente vai mandar soldado lá para defender, e a África agora vai ser nossa. Sem problema, Mariana, que bom que você está se vacinando, fico feliz, espero que você esteja bem saudável. Desse modo, então, Cabral decidiu, a gente acredita, né, não é certeza, como eu falei, se afastar da costa africana rumo ao oeste. E aí, depois de 43 dias no mar, foi rapidinho a viagem de Cabral, porque ela foi basicamente uma linha reta. No dia da Páscoa, eles viram terra. Imagina, depois de 43 dias no mar, eles viram isso aí que vocês estão vendo na foto. Terra lá longe, com a montanha bem grandona lá atrás, né? Como era a semana de Páscoa, eles chamaram esse morro de Monte Pascoal, ou Monte da Páscoa. E até hoje você pode visitar esse monte aí, lá na região da cidade de Prado, na região da Bahia. A Mariana foi se vacinar contra a gripe. Muito bem, Mariana, tem que tomar as vacinas todas, é isso mesmo. Então, o Monte Pascoal que vocês estão vendo aí na foto tem esse nome porque Pedro Álvares Cabral viu essa terra ainda na semana de Páscoa, beleza? O Enzo levantou a mão, deixa eu ver aqui se está levantado ainda. Acho que já abaixou. Qualquer coisa pode falar, beleza, Enzo? Já estão acabando. O Monte Pascoal vocês podem visitar até hoje, aqueles de vocês que tiverem sorte suficiente para conhecer a cidade de Prado, na Bahia, é onde fica aí o Monte da Páscoa. Pode falar, Enzo, diga aí. Quantos anos Cristóvão Colombo ia até hoje? Uns 500 e tantos, porque ele viveu lá em 1490, né? Então, ele ia ter uns 500 e muitos anos. Beleza? Ele viveu há 500 anos atrás. Pois bem, então, como é que o Brasil foi descoberto? Como eu falei, essa ideia de descobrir o Brasil, ela tem sido muito debatida, né? Tem gente que diz que os portugueses não descobriram o Brasil, eles conquistaram o Brasil,
que quem descobriu essa terra foram os indígenas, que já estavam aqui antes, né, os povos nativos, e isso, a história está sempre sendo debatida, sendo, né, estudada por várias pessoas diferentes. Pois bem, o fato é que os portugueses eles chegaram em uma aldeia do povo Tupiniquim. O povo Tupiniquim é um povo nativo aqui do Brasil, no lugar onde hoje fica a cidade de Porto Seguro, na Bahia. Essa região de Prado, Porto Seguro, o sul da Bahia, é o que chamamos de a Costa do Descobrimento. É o lugar onde o Brasil foi descoberto. Quem é que falou aí? Deixa eu ver. João Vitor, eu fui bem aí no lugar dessa foto. Legal, João. Eu tenho parentes que moram bem aí pertinho. Esse ponto aí que vocês estão vendo na foto é a cruz que marca o ponto onde foi rezada a primeira missa no Brasil. Então, a primeira missa celebrada no Brasil aconteceu no mesmo lugar onde hoje ainda tem esse marco histórico aí, né? Tem essa cruz bem grande. E os indígenas, os tupiniquins que viviam lá nessa época, até hoje vivem na mesma aldeia que foi descoberta lá pelo Pedro Álvares Cabral. Beleza? São os mesmos índios, descendentes dos mesmos índios. E isso é muito incrível. Por quê? Praia da Coroa Vermelha, João Vitor. Chama Praia da Coroa Vermelha, esse lugar aí. É muito legal. Então, os descendentes desses índios, eles ainda moram lá na Coroa Vermelha, beleza? Eles são descendentes lá. E esse povo é da etnia Tupiniquim. Tranquilo? O contato com esses indígenas, a princípio, foi pacífico. Os portugueses, eles negociavam com esses índios, né? Os índios falavam, tem comida aqui, frutas e tal. E os portugueses diziam, pega aqui essa faca, esse espelho, né? E aí, quando a gente estuda história, tem muita gente que fala assim, os portugueses enganaram os índios. Os índios davam pau-brasil e comida para os caras, e em troca eles davam espelho. O que o índio ia fazer com o espelho? Parece meio sacanagem quando a gente pensa desse jeito, né? Pô, os portugueses enganaram os índios, né? Trocava espelho e tal. Mas pensa no seguinte, os índios do Brasil ainda não tinham nem inventado a roda. Eles não tinham inventado a metalurgia, eles não faziam metal, né? As armas dos índios eram igual a essa que está aqui atrás. Deixa eu mostrar para vocês. As armas dos índios eram como essa borduna aqui, uma arma feita de madeira, estão conseguindo ver? Isso é uma arma indígena feita de madeira, porque os índios do Brasil ainda não conheciam a metalurgia, os índios do Brasil ainda não faziam nada de metal, não conheciam ferro. É um arco? Não, é uma lança. Ó. Aqui está a ponta dela, você usa assim para caçar, né? E aí ela vem, e aqui você segura. Ó. Ela é bem comprida, é uma lança. Beleza? Professor, Isso aqui é a cordinha para pendurar só. Diga. eu pensei que era uma espada. Parece, né? É uma lança bem comprida, mas ela é afiada aqui, assim, a madeira bem afiada. Beleza? Se você fizer assim, ela corta alguma coisa assim. Tranquilo? Lucas levantou a mão, pode falar, Lucas. Eu ia responder o negócio lá do Enzo, que se Cristóvão Colombo tivesse vivo até hoje, ele ia ter 570 anos. Perfeito, 570 anos, Valeu. é isso aí. Então, os índios do Brasil, eles não conheciam metalurgia, eles não faziam armas de metal, eles não tinham feito nem a roda, né? Não tinham descoberto a roda e tal. E aí, para um cara que tem essa tecnologia de madeira, né, e tal, chega alguém com um espelho. É um pedaço de vidro, o cara nunca tinha visto vidro, o índio não conhecia vidro. E esse vidro, quando você olha para ele, ele mostra o seu rosto. Cara, isso é uma tecnologia incrível. É a mesma coisa de um alienígena chegar aqui hoje em dia e te oferecer uma máquina de teletransporte. É uma tecnologia que a gente ainda não conhece. Tá entendendo? Então, quando a gente pensa assim, os portugueses enganaram os índios oferecendo espelho, você precisa se lembrar que o índio não tinha inventado o espelho ainda. Era uma tecnologia alienígena. O índio olhava aquilo e pensava, caraca, isso é de outro mundo, é um negócio muito louco. Tá entendendo? Perguntaram aí se eu acredito em alienígena. Vou responder na aula extra, se tiver, tá bom? Na aula livre. A gente fala sobre alienígenas. Eu não Então, acredito, não. né? Tem gente que acredita, tem gente que não. Vamos falar sobre isso aí na aula extra. Professor, eu acredito em ET? A Mariana está perguntando. Vou responder na aula de quarta, amanhã, se a gente conseguir um tempinho. Pode ser? Então, quando você pensar aí, os portugueses enganaram os índios, lembra que o índio não tinha inventado a roda, o índio não tinha metal. Então, quando o português oferece uma faca para um índio, o índio vai olhar aquela faca e vai pensar, cara, que louco, isso é uma pedra que não quebra, porque a pedra, quando você bate com muita força, ela quebra, né? Uma faca feita de pedra, ela quebra, né? O metal não. Se você bate com força igual uma espada ali e tal, o metal não quebra, ele é mais duro, né, do que a pedra.
Então, para o índio, isso era uma tecnologia muito louca, era uma tecnologia muito avançada, beleza? E o índio aceitava trocar pau-brasil e comida por faca, por espelho, porque eram tecnologias que ele ainda não tinha, beleza? Para fechar, então, que tribos indígenas eram essas que os europeus conheceram, né? A gente já estudou um pouco sobre eles na nossa primeira aula de história, lá no primeiro bimestre. Eu falei sobre os povos nativos americanos. Se você se esqueceu, procura a gravação aí, que foi uma aula muito legal. Apesar desse contato ter sido pacífico com os tupiniquins não eram o único povo do Brasil. A gente tinha os Xavante, tinha os Tupinambá, tinha vários outros povos, os Guarani, povos diferentes que viviam no Brasil. Dezenas desses outros povos nem sempre estavam dispostos a receber os portugueses de forma pacífica. Tinha índios que, quando via os portugueses, dava flechada mesmo, não queria saber de português aqui não. Beleza? Tem relatos, inclusive, de tribos, como os Tupinambá, que vocês estão vendo foto deles aí, essa foto é dos Tupinambá, eles eram canibais, beleza? Então, meu Deus, professor, tinha índio no Brasil que comia outras pessoas? Tinha. Os Tupinambá, eles eram canibais, beleza? Mais uma vez, é por isso que os Tupiniquim queriam facas, né, e armas de metal, para se defender contra essas outras tribos que eram inimigas e às vezes até canibais. Diga, Lucas. Esses da foto são os tupinambás? São descendentes de Tupinambás. Essa foto é de hoje em dia, né? Então são Tupinambás de hoje em dia, mas são descendentes, sim, da etnia Tupinambá. Professor, tem canibais no Brasil? Hoje em dia não, Ricardo. Todas as tribos do Brasil já abandonaram o canibalismo, beleza? Hoje em dia não existe mais. Mas na época do descobrimento existia sim, beleza? E esses povos viviam em guerra uns contra os outros. Diga, Enzo. O ferro amassa? O ferro ele entorta, né? Você pode pegar uma faca e entortar, mas ela não quebra. Você já viu uma faca de pedra? Já ouviu falar? Tem aqueles machadinhos que usavam nas cavernas e tal? Eu já vi. Pois é, se você pegar uma ferramenta de pedra e bater ela com muita força em alguma coisa, ela pode se quebrar, né? O metal, se ele entortar, você desentorta, né? Você vai lá e arruma. A faca de pedra não, quando ela quebrar já era. Entendeu como é que é? Ferro e metal são a mesma coisa? Sim, Ricardo. O ferro é um tipo de metal, beleza? Estão perguntando aí, como os canibais lutavam? Os Tupinambá eram índios como todos os outros, beleza? Eles usavam essa tecnologia que eu mostrei para vocês, de madeira, né? Armas de madeira, com a diferença de que eles comiam outros amiguinhos, né? Que eles estavam em guerra, venciam a guerra e aí comiam os inimigos, beleza? Então, Professor, diga, Enzo. deixa eu participar da aula do 8º ano. A aula do 8º ano começa em 8 minutos, mas nosso conteúdo já acabou. Na aula que vem, a gente vai falar sobre a colonização do Brasil. Como é que é, Enzo? Deixa eu participar da aula dos 8º. Ih, cara, você ia ter que ter o link, eu acho. Eu não sei se você pode, mas eu vou mandar o link da aula dos 8º aí para vocês. Só tem que ter em mente que não é o seu conteúdo, beleza? É só participar. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu interromper a gravação antes, inclusive. Amiguinhos que estão aí pela gravação, um abraço para vocês. Galera do YouTube, tchau, tchau.